Você. Isso mesmo, você que está se preparando para o Enem. Esse vídeo foi feito especialmente para você. Confira aqui uma série com 10 dicas sobre assuntos relevantes que podem aparecer no Enem desse ano. De fato, especialmente para os brasileiros, o ano de 2014 não foi um ano comum. Entre manifestações, Copa do Mundo, eleições, escassez de água, escândalos de corrupção, marco civil na internet e desaceleração do crescimento econômico, os brasileiros foram submetidos a uma grande carga de informações e certamente a prova do Enem não ficará alheia a todas essas questões. Então vamos às nossas dicas? Dica número 1. As manifestações. Concentradas entre os meses de junho e julho de 2013, as manifestações trouxeram à tona uma série de problemas das grandes cidades brasileiras, tendo a questão da mobilidade urbana como eixo central. Dada a dificuldade de locomoção em cidades onde o transporte público é caro e ineficiente, as manifestações iniciaram-se a partir desse mote e diversificaram-se, atingindo outras temáticas como a saúde, a segurança e a má distribuição de renda. Caracterizado como um período de certa convulsão social, essas manifestações podem ser abordadas na prova de variadas maneiras, desde questões sobre os impactos socioambientais provocados pelo excessivo número de automóveis, até um tema de redação onde o candidato deva apresentar um conjunto de propostas e medidas capazes de incluir os cidadãos brasileiros em um grande projeto de revitalização e melhoria dos espaços urbanos. Dica número 2. Os justiceiros. Especialmente em 2014, houve uma série de ocasiões em que pessoas sofreram atos de violência como linchamento ou espancamento em ações caracterizadas como supostos atos de justiça com as próprias mãos. Esse tema pode ser contemplado por uma proposta de redação onde o aluno deve refletir sobre o impacto social provocado pela violência e a própria descrença da sociedade em geral acerca da capacidade do Estado em promover a segurança e o bem-estar da população. Em abril de 2014, publicamos um tema de redação baseado nessa temática. Para assistir ao vídeo, clique nesse link aqui. Dica número 3. A escassez de água no Brasil. As questões ambientais sempre foram muito importantes nas provas do Enem, e a recente escassez de água em diversas regiões do Brasil poderá ser abordada, desde os questionamentos acerca dos maus hábitos de consumo, até a discussão acerca da necessidade de políticas públicas eficazes na gestão e planejamento das reservas hídricas. Em abril de 2014, lançamos um Clique Redação sobre esse assunto. Para assistir ao vídeo, é só clicar aqui. Dica número 4. Os 50 anos do golpe militar no Brasil. Os 50 anos do golpe militar de 1964 certamente trarão à tona questões a respeito das motivações do golpe militar e sobre as características econômicas, políticas e sociais do período ditatorial. Atenção para questões que tratem da cultura e especialmente dos mecanismos de repressão e censura típicos daquele período. As recentes manifestações públicas favoráveis ao retorno desse regime reforçam a pertinência do tema e a necessidade de uma interpretação crítica por parte dos candidatos. Dica número 5. Futebol e sociedade. Com a motivação da Copa do Mundo sediada no Brasil, há grandes probabilidades da exploração de outros momentos da história nacional sobre a relação entre o futebol e a sociedade. Para além dos excessivos custos da realização do Mundial, das manifestações públicas contrárias ao evento e das falhas de infraestrutura que envolveram a Copa do Mundo no Brasil, a relação entre o futebol e a política nacional foi sempre polêmica e pode ser abordada na prova. Em março de 2014, publicamos um Clique Redação sobre esse assunto. Para assistir ao vídeo, é só clicar aqui. Dica número 6. Preconceito racial no Brasil. A análise sociológica do preconceito racial no Brasil e as origens das diferenças sociais têm sido muito debatidas com a criação das cotas raciais nas diversas instituições de ensino e, neste ano, também nos concursos públicos.
É importante que o aluno saiba argumentar sobre o assunto e apresentar as soluções que a sociedade tem apresentado para diminuir as diferenças sociais. Em 2014, houve também grande apelo midiático a essa questão, principalmente após um episódio envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, que comeu uma banana lançada contra ele em uma partida do Campeonato Espanhol e deflagrou uma grande discussão acerca do preconceito racial, sendo que a expressão "somos todos macacos" ganhou grande destaque nas redes sociais, provocando grande polêmica em torno do combate ao racismo e o suposto aproveitamento publicitário dessas ocasiões. Dica número 7. Os 20 anos do Plano Real. O Plano Real foi implementado no início dos anos 90 e é importante entender seu contexto de lançamento. Uma profunda crise econômica marcada por hiperinflação, desemprego e desconfiança dos investidores estrangeiros. Diante desses desafios, o plano foi colocado em prática de forma gradual e garantiu, dentre outras coisas, a estabilidade da moeda brasileira e o controle da inflação. Dica número 8. Os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. O centenário da Primeira Guerra Mundial provavelmente trará questões que versarão sobre os antecedentes do conflito, sobre as principais motivações e as principais consequências para o mundo e para o Brasil. Fique atento a essa temática. Dica número 9. A Crimeia e a Ucrânia. A disputa entre a Rússia e a Ucrânia pelo território da Crimeia pode trazer questões sobre a importância geopolítica e econômica do território da Crimeia, sobre o interesse dos Estados Unidos naquela região, ou o controle geopolítico russo e os eventuais desdobramentos desse conflito em termos de mobilizações militares e uma possível reconfiguração territorial. Dica número 10. Fluxo de imigração haitiana para o Brasil. A recente discussão sobre o conceito de imigração a partir do exemplo dos haitianos que vieram para o norte do país e posteriormente foram enviados para a cidade de São Paulo, pode trazer uma série de aspectos relacionados a esse tema que eventualmente serão cobrados na prova. Desde as motivações da vinda de cidadãos de outros países em função de um ciclo recente de crescimento econômico no Brasil, até as possíveis soluções para a falta de estrutura existente para a recepção desses imigrantes, bem como os impactos socioculturais e econômicos da vinda desses imigrantes para o território brasileiro. Espero que as dicas, especialmente selecionadas pelo portal Cliquideia, sejam úteis nessa reta final de preparação para o Enem. E lembre-se, para tirar suas dúvidas, realizar simulados e alcançar um bom desempenho no Enem, acesse o portal Cliquideia. Muito obrigado pela companhia e uma ótima prova para você!